Começa assim, ó, o complemento nominal é o termo de natureza substantiva que completa o sentido de um nome. Cara, a gramática, quando ela fala sobre termo de natureza nominal, ela está falando de substantivo, adjetivo e advérbio. Esses são os termos de natureza nominal. Então, quando você ouvir falar assim, completa o sentido de um nome, vai completar o sentido de um substantivo, vai completar o sentido de um adjetivo ou vai completar o sentido de um advérbio. Beleza? Isso tem que estar bem claro para você. Aí, em seguida, vem assim, né? Eis a questão, como identificar o complemento nominal em uma frase? Primeira coisa, o complemento nominal ele sempre vai ser preposicionado. É um termo de natureza substantiva, sempre preposicionado, que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. E para ficar claro, né, essa ideia na nossa mente, né, a gente começa aqui. Primeiro caso, todas as vezes que eu tiver adjetivo seguido de preposição em nome, eu vou ter o quê? Complemento nominal. Isso é regra. Esse cara preposicionado aqui vai completar o sentido do adjetivo. E como é que ele vai aparecer no contexto? Repara aqui, ó. Paulo está apto à prova. Primeira coisa é achar o verbo. Quem é que está apto? Paulo. Então, Paulo é o meu sujeito. Depois vem aqui, o está, ele é verbo de ação ou de ligação. Para eu definir, basta eu colocar a frase no plural. Eles estão aptos. Repare que esse apto ele vai variar de acordo com o seu referente, que é o sujeito, provando que ele, na verdade, é um predicativo do sujeito. Beleza? E dessa forma, o verbo é de ligação. Se ele não variasse, seria um verbo intransitivo. Tá bom? Só para ficar claro. Aí ele não ia variar aqui, seria um verbo intransitivo, e aqui seria um adjunto adverbial, por exemplo, dependendo da circunstância, dependendo do contexto. Tá? Uma vez que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Então, vamos lá. Então, se ele é um predicativo do sujeito e ele caracteriza aqui, ó, Paulo, ele funciona como adjetivo. E se eu tenho adjetivo seguido de preposição e nome, esse cara preposicionado aqui vai ser o meu complemento nominal, completando, nesse caso, o sentido de quem? De apto. E olha que legal. Você vai falar assim, poxa, Davi, eu não estou vendo a preposição ali. A preposição, na verdade, esse A aqui, ó, craseado, ele é a contração entre a preposição a regida pelo apto mais o artigo feminino a de prova. E essa contração entre eles forma ali, né, o que a gente chama de crase, que do grego significa, na verdade, o quê? Fusão entre dois sons semelhantes do a. Tá bom? Bom, dando continuidade, no segundo caso aqui, ó, repare que eu tenho advérbio seguido de preposição e nome. Também é regra. Toda vez que eu tiver advérbio seguido de preposição e nome, eu vou ter o quê? Um complemento nominal. Então, eu coloquei aqui, ó, agiu contrariamente ao bom senso. Espera aí, quem é que agiu? Ele. Não está escrito, então o meu sujeito é oculto, elíptico, implícito ou desinencial. Fala essas várias nomenclaturas aí, porque podem vir assim na prova. Não é uma regra, não vai vir sempre oculto, né? Não vai vir sempre elíptico, ele tem essas possibilidades. Então, para você já ir gravando, tá bom? Então, ó, quem age, age. Ele agiu, beleza. Se quem age, age, como no vídeo anterior aí, a gente viu, toda vez que eu pergunto ao verbo, ele me responde com o próprio verbo, significa que esse verbo é um verbo intransitivo. Beleza? E contrariamente, aqui, ó, sufixo formador de advérbio. Contrário seria adjetivo. Contrariamente passa a ser o quê? Advérbio de modo. Então, aqui, ó, foi o modo como ele agiu. Beleza? E quem age contrariamente a alguma coisa. Repare que o contrariamente é quem pediu a preposição. Beleza? Então, ó, se ele pediu a preposição seguido de preposição e nome. O bom caracteriza o nome, beleza? Então, eu vou ter o que, na verdade, aqui? Um complemento nominal, completando, assim, o sentido de quem? Do contrariamente. Bem prático, beleza? Então, primeiro caso, só revisando. Se eu tiver adjetivo, preposição e nome, complemento nominal. Se eu tiver advérbio, preposição e nome, complemento nominal. E agora vamos àquele que é mais, né, tem um bisuzinho a mais ali, é mais peculiar, tá? Que é o nosso terceiro caso. Eu só vou ter complemento nominal se o substantivo for abstrato. Se o substantivo for concreto, eu não tenho como ter complemento nominal. Aí, nesse caso, eu vou ter um adjunto adnominal, tá? Então, aqui, ó, toda vez que eu tiver substantivo abstrato seguido de preposição e nome, qual é
Qual o meu cuidado ali? Se esse termo preposicionado, que estará voltado para o meu substantivo abstrato, ele for agente, aqui ó, se ele for agente, ou seja, ele praticar a ação em relação ao substantivo abstrato, sintaticamente, ele vai ser um adjunto adnominal. Beleza? Agora, se o meu termo preposicionado ele for paciente em relação ao meu substantivo abstrato, ele vai funcionar, vou botar aqui, ó, paciente para você depois colocar no seu papelzinho aí, tá? Se ele for paciente, sintaticamente ele vai ser o meu complemento nominal. E como é que eu coloco isso aí dentro das questões? Simples, vamos lá. A invasão da casa foi gravada. Primeira coisa, vou fazer a análise sintática básica aqui. Quem é que foi gravada? A invasão da casa. Repare que a invasão da casa é o meu sujeito. Simples. E se é simples, ele só tem um núcleo. Que núcleo é esse, Davi? Invasão. Beleza? Agora, vamos ao que de fato merece relevância aqui. Invasão é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? Para que eu consiga definir essa relação de concreto e abstrato, eu tenho que entender que concreto é tudo aquilo que eu posso idealizar. Tá? Agora, abstrato é tudo aquilo que depende de terceiros ou que eu não posso idealizar. Por exemplo, invasão. Eu consigo idealizar? Eu consigo imaginar a invasão? Não. Eu consigo imaginar pessoas invadindo. Então, a invasão, ela depende de terceiros, não depende? Uma vez que ela depende, ela passa a ser o quê? Um substantivo abstrato. Beleza? Então, eu tenho substantivo abstrato seguido aqui, ó, de preposição e nome. Então, vamos lá. Vou colocar aqui bonitinho, ó. Substantivo abstrato, preposição e nome. Então, esse termo preposicionado que está voltado para casa aqui, ele vai ser o quê? Ele é adjunto ou complemento? Aí cabe a mim agora a definição. Por exemplo, a casa, ela invade ou ela é invadida? Eis a questão, ela pratica ação sendo agente ou ela sofre ação sendo paciente? Ela consegue? Ela invade? Não. Nesse caso aqui, o que é que foi gravado? A invasão da casa. Significa que a casa ela foi invadida, alguém invadiu a casa. Então, se ela não praticou ação, se ela sofreu ação nesse caso, da casa aqui é paciente. E uma vez paciente, trabalhando com um substantivo abstrato, eu vou ter um complemento nominal. Beleza? Porém, aqui embaixo, nós temos a mesma frase, só modificando aqui o termo que em cima era da casa, passou embaixo a ser dos bandidos. Beleza? Então vai ficar assim, ó, o que é que foi gravado? A invasão dos bandidos, funcionando como sujeito como um todo. Mesma coisa aqui, invasão sendo o meu núcleo do sujeito e substantivo abstrato, tá? Olha lá, ó. Agora fala para mim, os bandidos, eles invadem a casa ou eles são invadidos? Espera aí, eles são os agentes da ação da invasão ou eles são pacientes em relação à invasão? Pô, logicamente eu vou perceber que os bandidos eles fazem o quê? Eles invadem, eles praticam a ação em relação ao substantivo abstrato. E se eles praticam a ação em relação ao substantivo abstrato, eles são o quê? Os agentes. E uma vez sendo agentes, eles não podem ser complementos nominais, e sim, eles serão adjuntos adnominais. Beleza? Então, tá aí a dificuldade que vocês tinham, né? Espero que eu tenha sanado aí uma parte do seu impasse. E até a próxima dica. Valeu, galera!